Voltamos. Voltamos. Estão me ouvindo? Sim, Lu. Ah, que bom. Obrigada. Já estava preocupada. Obrigada, viu, gente? Ó, nós voltamos às 21h05 em função que nós estendemos em relação ao horário do intervalo, tá bom? Bem, agora deixa eu ver aqui. Qual que é o próximo grupo, por favor? Quarto. Trabalho, isso. O quarto sou eu, a Bruna. Lidia Isso. e a Samira. Ok, só um minutinho que eu vou abrir aqui o material de vocês. Olha, isso. Bem, deixa eu colocar aqui, vou adotar. 4. Deixa eu ver, aqui tem o nome de vocês? Deixa eu ver. Tem. Aqui. Depois eu volto, tá? Só para poder anotar aqui. Lidilene. Que legal. É bom que os assuntos bem diversificados. Muito bem. Ok, gente, deixa eu voltar aqui. Aí, então, vamos com as mesmas características. Meninas, apresentem com tranquilidade, a gente quer aprender com vocês. Vocês me ajudam, né? Me orientem aqui em relação a passar os slides, tá? E isso. Vamos agora à apresentação de vocês e boa apresentação. Obrigada, Luciene. Então, o nosso trabalho, a gente vai estar falando da importância dos fungos, né? Como eu já tinha dito, o trabalho é composto por mim, pela Lidilene e pela Samira. Pode estar passando, por gentileza? Ok. Isso. Então, a biotecnologia, né, dos fungos, que a gente vai estar falando nesse trabalho. E a biotecnologia, ela compreende todos esses processos de transformação de matérias-primas renováveis e de produção mediante cultivos e aplicações celulares, microbianas, animais e vegetais, ou seres distintos e componentes também. Os fungos estão diretamente ligados à recuperação ambiental, tanto na reciclagem de resíduos agrícolas, agroindustriais, como na biodegradação de matérias com função econômica, social e ambiental. Pode estar passando, por gentileza? E os fungos também são onipresentes, né, na natureza, com aproximadamente 1,5 milhões de espécies, né? São importantes em vários setores das atividades humanas, mas apenas 70 mil espécies são descritas. Agora você pode estar passando e a Samira vai estar continuando. Ok. Não, a Lidilene vai estar continuando, quer dizer. Ok. Boa noite. Boa noite, Lidilene. O artigo ele foi uma revisão bibliográfica, né? Feita pela Joyce Alves da Silva e Diana Jussara do Nascimento. O levantamento foi feito no período de julho de 2016. Pode passar, por favor. Okay. E aí, né, a importância aí, né, da biotecnologia, ela é reconhecida como uma das tecnologias capacitadas para o século XXI. Peraí. Isso. É porque eu sou um pouco diferente aqui. E o impacto atual e
potencial frente aos problemas globais, né, que falam a respeito das doenças, da nutrição e da poluição ambiental. E o que a gente colocou aqui também é a questão da tecnologia limpa, né, que seria aí frente ao aquecimento global. E baseada na busca e descoberta de novos recursos biológicos industrialmente exploráveis, os avanços científicos e tecnológicos, né, alcançaram nos últimos anos, vem revolucionando, né, aí os tradicionais explorando os recursos para a biotecnologia. A biotecnologia, ela opera em nível molecular, né, que a gente, da questão do DNA, que todos nós somos portadores, né, seres vivos, e aí ela codifica, né, esse DNA e determina as proteínas dos homens, né, dos animais, das plantas, de todos os micro-organismos. Isso. Pode passar para mim, por favor. Zé. E o DNA fúngico, ele pode ser encontrado tanto nas mitocôndrias e nos plasmídeos, né? E o genoma dos fungos é dos menores. E é utilizada a técnica de eletroforese, que permite o estudo do DNA, mesmo na ausência de estruturas reprodutivas. A descoberta de novos metabólicos ativos de origem microbiana é um desafio que pode trazer benefícios substanciais. Os fungos são essenciais para a saúde e prosperidade de muitos ecossistemas terrestres, sendo essenciais para a sustentabilidade e da biodiversidade dos mesmos. Então, a biotecnologia, ela é muito importante na questão, né, do reconhecimento, né, de todos os fungos, da identificação dos fungos, e ele pode ser aplicado em várias áreas, né, essa é a importância dela, né, e eu passo agora para a Samira terminar. Ok. Boa noite, Lu. Boa noite, Samira. Eu vou falar um pouco, né, da importância dos fungos na biotecnologia. Os fungos, né, sendo eucarióticos, além de produzirem rapidamente, puderam ser usados com eficácia na resolução de problemas genéticos. E foi utilizado, né, fungos filamentosos e leveduras que descobriu em 1941. Que genes produziam enzimas, outras proteínas, sendo os fungos precursores da biotecnologia. As vantagens apresentadas pelos levedouros relacionam-se com sua capacidade de realizar modificações pós-tradicionais, como glicosilados, que não apenas contribuem para as proteínas heterólogas, adquirem que a conformação correta, como também para sua estabilidade, prolongando ao meio da vida enquanto agente terapêutico, com agente terapêutico. Pode passar, por favor. Os cogumelos já eram utilizados, né, desde os tempos mais remotos, como finalidades medicinais, para combater hemorragias, cólicas, feridas, asmas e outros problemas. Algumas pesquisas recentes indicam atributos medicinais de diversas espécies de cogumelos, como antivirais, antibacteriano, antidiabéticos e anti-inflamatórios, moduladores do sistema imune. O cogumelo comestível mais famoso com o champignon, que é colocado em pizza, dentro elas estão específicos gênero Pleurotus, que é encontrado em todo o Brasil, crescendo através de árvores cortadas em florestas úmidas. Pode passar, por favor, Lu. A relação da indústria de alimentos com os fungos filamentosos e muito antiga e extensa. Os fungos estão associados à tecnologia de alimentos desde
primórdios da civilização, mais antigos, conhecidos como exemplos nos processos de preparação de alimentos orientais, bebidas de povos indígenas no continente americano e na Europa do procedimento de alimentos à base de leite. Pode passar, por favor, Lu. Os fungos vêm sendo exatamente utilizados na produção de enzimas. Entre as enzimas fúngicas, o importante para a indústria de alimentação é que transformaram o amido em destrinos e aligassacarídeos que podem ser isolados por fermentação de linhares A. Pode ir para a conclusão. Então, esse trabalho, né, nós concluímos que... Só um minuto. Que a aplicação da biotecnologia, produção de vacinas, enzimas, antibióticos e antifúngicos, o que representa no mercado dezenas de bilhões de dólares, em que todo mundo conquistado cada vez mais com a aplicação fungicida. É necessário enfatizar a importância da biotecnologia para a obtenção de diversas substâncias por meio de manipulação de fungos para a obtenção de novas tecnologias, tendo benefícios para a saúde humana e o equilíbrio ambiental. Então, resumindo, a importância do fungo hoje, a gente não dá muito valor, mas ele tem uma importância muito grande, que, né, através dele a gente consegue ter remédios medicinais, né, que antibióticos, remédio para cólica, para asma, fora que também a gente consegue tirar proveito dele através da alimentação. E muitas pessoas lá de outros países fazem bebidas e também faz com que faz parte também das alimentações deles. Então, isso aqui eu falo mais ou menos, Lu, sobre a importância do fungo na biotecnologia. E hoje, né, a gente consegue ter vários benefícios através dele ele é muito eficaz, né, para nós e para a humanidade. Uhum. E para o equilíbrio, né, ambiental. Ok. Por aqui. Tá. Aqui de onde vocês retiraram o artigo, né? Isso. Ok, Revista Ciências Biológicas e da Saúde, Recife. Ok, meninas. De fato, né? Falar dos fungos e dentro desse contexto da biotecnologia, ela é muito importante. Igual vocês falaram, eles estão presentes em todos os ambientes, né? São observados em grande quantidade de fato, em termos de espécies, temos realmente milhares de espécies, nem todas ainda identificadas, e do aspecto ecológico eles fazem parte, tanto ali em vários ecossistemas, são decompositores, né? Uma vez que nós podemos observá-los, eles estão ali muito presentes na vegetação, podendo fazer a decomposição de matéria orgânica. Eles têm ganhos, igual vocês falaram, e tanto é que eles também possam ser utilizados como alimentos, né, comestíveis. E tem essa parte que é utilizada também, que vocês poderiam até ter citado, penicilina, né? Ela vem a partir de um fungo. Então, literalmente é um marco ali em termos da penicilina, que é o penicilino, para a gente ter ali dentro dessa parte farmacológica que vocês citaram, né? De fato, eles são muito importantes e são utilizados muito no âmbito da genética,
né, igual vocês citaram, a presença dos fungos na biotecnologia também está muito utilizada ali no estudo da genética. Em que ponto? Porque eles replicam muito facilmente, né? Do ponto de vista reprodutivo, vocês chegaram a citar isso. A gente consegue ter esse material em grande quantidade no ambiente laboratorial, consequentemente favorecendo, né? Facilitando o estudo, né? É importante também a gente citar, igual vocês falaram muito deles, dessa importância, agora também existem fungos tóxicos, né? Também tem essa parte de toxicidade também. Mas que, obviamente, muito aqui utilizado sobre esse contexto dentro da biotecnologia. Vocês citaram, eles são utilizados do ponto de vista comestível mesmo, ali tem o shimeji, que é clássico, tem os cogumelos, né, que são muito utilizados na nossa alimentação. Logicamente, tem algumas culturas que consomem mais do que outras, e ultimamente eles têm até utilizado realizando uma biomassa, né, de fungos, no sentido que tem uma textura semelhante à carne. Então, eles têm feito como se fosse nuggets, né, para poder ali as pessoas, e do ponto de vista proteico, ele acaba também enriquecendo muito a alimentação, né? Mas aí vocês comentaram, são muito utilizados ali em alimentação, por exemplo, os queijos, né? Fermentação da produção de bebidas, na cana-de-açúcar, presença também do etanol. Então, eles têm esse campo realmente vasto, né? E principalmente a ação deles ali da parte farmacológica, né? Que é o marco realmente, eles têm várias ações aí, como vocês citaram, antimicrobiana, antibactericida, antiparasitária, né? E tendo como marco penicilina, que logicamente a partir daí o seu uso e o aumento, né, da presença aí desses fungos na geração de novos fármacos, né? Isso é importante, sim. É bom a gente verificar a biotecnologia em diferentes áreas da biologia, né? Utilizando-se, empregando-se aí em diferentes seres, né? A gente falou dos vegetais, estamos ali falando dos animais, aqui no reino fungi, né? Um reino específico, com características bastante peculiares, né? E que está aí a presença. Bem, alguém dos outros grupos querem comentar, fazer pergunta aqui a respeito do trabalho das meninas? Fiquem à vontade. Cadê o pessoal? Ô, Lu, Oi, diga, Pedro. eu gostaria de parabenizar o grupo pelo tema, que é um tema muito interessante. Não estava lembrando dos fungos na biotecnologia. E que tem uma molécula contida nos fungos, que é a psilocibina, que ela vem sendo estudada e tendo belos resultados em doenças e transtornos mentais, como a depressão e estresse pós-traumático. É isso. Pós-traumático, né? Uhum. Isso. Sim, tem várias substâncias aqui em pesquisa, e agora que gente, você falou, me fez lembrar e de repente sumiu. Mas sim, Pedro, porque aqui, até em função, né, dessa grande quantidade de espécies, obviamente, tem ali um grande potencial químico mesmo, né? Várias substâncias que são ali observadas e que, lembrei aqui, elas também produzem medicamentos que são utilizados, por exemplo, pós-transplante, né? Que atuam frente mesmo sobre o sistema imunológico em pós-transplantados. Então, é bem diversificada a possibilidade do uso, né, dessas substâncias extraídas pelos fungos, e aí o uso terapêutico, farmacológico, enfim, com essa diversidade muito ampla, né? Bem lembrado. Bem, você também gosta de fungos, não é, Pedro? Eu gosto, Lu, gosto bastante. Isso aí.
Mais alguém? Algum comentário? Alguma pergunta para fazer para as meninas? Não? Essa questão, Luciene, da biomassa, ela coloca no artigo, elas, né, que são duas, na verdade, é bem rápido, assim, não chegou a Eu explicar bem, vi, assim, que eu consegui entender, não, mas a questão da pelicinina, elas citaram sim. Elas citaram dentro né, e realmente é um marco, né, na época de 40. Mas Exato. tudo que você falou aí, o artigo, porque ele é bem completo, sabe? Ele é bem grande e bem completo. Mas esses dois pontos que você levantou, ela fala assim no artigo. Sim, até ouvi aqui, vocês chegaram a falar biomassa mesmo. Ela Vocês chegaram coloca, Aham, ela não chega a explicar assim a aham. forma, o que não, o que Sim, foi, não, só na cita. verdade, o que eu comentei aqui, Lidilene, vocês tinham comentado, vocês falaram. Eu só estou chamando a atenção para dar valor a isso, né? Ah, não, sim, eu falo assim, que realmente Para o destacar. artigo bem. Aham. Não, o artigo é muito interessante também. Aliás, todos os artigos que vocês estão trazendo aqui para a gente são artigos interessantes que todos eles eu vou depois salvar aqui no meu material, né? Porque eu acho que é interessante, é bom isso, e enfim. E a grande maioria, acho que todos que vocês estão trazendo são artigos de revisão, né? Colocando a biotecnologia dentro de diferentes áreas da biologia, nesse contexto de revisão, que é o que também é muito bom, porque traz um apanhado, né? Uma questão mais geral, Ô, tá? Lu, Diga, Lu. esse ponto, né, dos fungos aí, eu acho muito interessante também, porque geralmente a gente que faz biologia sabe, né, que todos os organismos são importantes, todos têm a função e tudo mais. Só que quando você vira para uma pessoa que não faz biologia e você fala o tanto de coisa que dá para fazer com fungo, a pessoa nem acredita. Por quê? Geralmente lembra do fungo, aí lembra do pão cheio de fungo, de bolor, né, a laranja Só desse toda. lado, né? Isso, e é muito interessante. Eu achei muito legal o trabalho das meninas também. Sim, sim. É sim, Lu. A gente da biologia, a gente valoriza todo ser vivo, né? Agora, não precisa ir longe, né? Igual hoje mesmo aqui a Clarinha tava falando, ai, mãe, não, inseto eu não gosto de jeito nenhum. Eu falei, que é isso, minha filha? Aí, mas você não precisa ir longe, as pessoas não necessariamente conseguem verificar o outro lado, né? E a gente tem que trabalhar justamente isso. É lógico que na hora que fala de fungo, as pessoas associam aquilo que está no dia a dia delas, né? Então, às vezes, elas realmente caminham mais para esse lado e às vezes não tem a noção do tanto que eventualmente existe e até mesmo a pessoa utiliza, né? Aí, não só no dia a dia, mas principalmente em situações eventuais, como no caso aí relacionada à saúde, doença, e que as pessoas não têm a mínima ideia, né? Por isso que também é importante a gente assim, destacar e chamar a atenção para esses dados que são clássicos, né? E que nos ajuda mesmo aí numa oportunidade, em esclarecer, mesmo nosso ambiente doméstico, né? Para a gente poder trazer e levantar essas informações. São muito importantes, bem lembrado. Samira, você quer comentar alguma coisa? Não, Lu, essa questão mesmo do que eu fiquei mais assim, o que me chamou mais atenção foi os benefícios que ela traz, né? Que ela ajuda, ela é um anti-inflamatório, ela ajuda na cólica, ajuda na asma. Então, essa questão medicinal é que me chamou mais atenção. Sim. Fora essa que o Pedro comentou, né? Dela ser um remédio, não é um remédio, né? Que traz assim a depressão, que ajuda na depressão, que ajuda na base, né? Extrato para poder realmente trabalhar, para poder ir utilizando-se da tecnologia e novos produtos, novos fármacos.
né? Eu acho assim, quanto mais a gente conseguir explorar um pouco da natureza, né, que faz bem, ainda mais o fungo, né, que ele reproduz muito rápido a produção dele, né? Então, isso não vai ser algo que não vai prejudicar a natureza. Em si, vai ser um benefício bem favorável, né, para a humanidade. Isso aí, Samira. Mas é isso, Lu. Fora a penicilina, né, Lu? Penicilina, exatamente. Comentei aqui com elas essa importância, né? Que é um marco. É muito importante isso, a gente lembrar e que são marcos clássicos, né? Até históricos em relação aí. Oi, diga, Pedro. Eu digo para você que a psilocibina é um desses marcos, viu? Que a tendência agora é a terapia com essa substância. Que assim seja, Pedro, ainda mais aí nessas situações, né? Igual você falou de depressão também, não foi? Que você incluiu, inclusive? Sim, é por causa disso mesmo. Porque ela é eficaz em casos de depressão que não se consegue controlar com outros medicamentos. E olha que já estávamos vivendo antes, né? Sim, em situação antes da pandemia, já o mundo inteiro tendo a depressão como aí, né? Realmente presente no mundo inteiro, na vida das pessoas, né? E agora, pós-pandemia, nem se fala, né? Porque motivos vastos, né? Que acabam aflorando e eventualmente desencadeando e tornando-se isso mais presente e mais intenso. Então, é muito bem-vindo, que assim seja, viu, Pedro? Que possamos realmente contar e que se torne e que seja de fato eficaz, né? A humanidade está precisando de boas notícias, boas novas, isso que Samira falou. Nada melhor do que aproveitar aí dos recursos de uma maneira adequada, né? Ecologicamente correta, do que a natureza possa oferecer para a gente. A gente sendo sábio em aproveitar, né? E preservar o meio é o ideal. Muito bem. Para a gente poder fechar, faço aquela pergunta para a Bruna, Lidilene e Samira. Se vocês tivessem que fazer um mestrado hoje na área de biotecnologia, para qual lado vocês iriam? Eu ia querer a área de micro-organismos e também, talvez, né, a área de ecologia. Isso, Bruna. Lidilene? Eu acho que hoje eu ficaria nos fungos. Isso. Vendeu bem o peixe. E Samira? Eu ia ficar nos animais. Melhoramento genético dos animais. Isso aí. Isso aí, meninas. Parabéns, viu? Obrigada pelo artigo, ter trazido para a gente esse assunto. Aprendemos muito com vocês também, viu? Obrigada, professor. Agora, eu que agradeço. Agora, se não me engano, é o último grupo, não é? William e Mariana Castorino? Isso, Lu. Estou certa. Muito bem, senhorita Mariana. Vejamos. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho que eu vou anotar. Muito bem, então. Mariana, William, boa apresentação para vocês. Me ajudem aqui na mudança dos slides. Vocês vão fechar, tenho certeza, com chave de ouro aqui a nossa noite, tá bom? Boa apresentação. Tá bom, Lu, muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Mariana e o tema do nosso trabalho é sobre um artigo em que a gente achou muito interessante, uma coisa que, sinceramente, eu não sabia de jeito nenhum, não sabia nem que esse fruto existia.
É um experimento, né, da extração de um fruto chamado aque, não sei se é assim que fala, que pode ajudar como insulina para pessoas diabéticas. É muito interessante. Pode passar. A diabetes é uma doença, né, que faz com que o nosso corpo pare de produzir insulina, que a insulina é um hormônio, né, que tem a função de quebrar as moléculas de glicose para ajudar a dar energia para nossa célula, né? Então esse estudo foi feito na Colômbia, e lá na Colômbia a diabetes está na 10ª causa de morte lá, sabe? Então é muito grande, tendo uma taxa de 2,3 por 100 mil habitantes. Então lá tem bastante diabetes e eles fizeram esse estudo para ver no que ia dar. Pode passar. E lá eu trabalhei muito tempo no centro de saúde, né, diretamente com pessoas diabéticas. Então às vezes não chegava insulina, ou às vezes faltava, né? E lá você vê de tudo. Você vê criança, você vê adulto, você vê adolescente, todo tipo de gente com diabetes. E o que acontece? Eles estão fazendo, né? A medicina atual agora está fazendo isso, né? Pegando medicamentos naturais, de frutos naturais, para substituir os medicamentos feitos em laboratórios, porque eles trazem muitos efeitos colaterais diversos, né? Como qualquer medicamento aí. Igual, tem uma vez que eu tive uma aula com a Juliana, e ela falou com a gente que a nossa avó sempre sabe um remedinho natural para curar muitas coisas, né? Então, isso daí poderia ser uma das que eram utilizadas e eles nem sabiam, né? Pode passar. Então, o que eles fizeram? E essa é a planta aqui, né? Que é tipo um guaraná. Aí eles pegam essa fruta, extraem o líquido da fruta e aplicam em camundongos para diminuir a diabetes. Aí esse é o fungo não, eu lembrando do fungo do trabalho anterior, é o fruto. Ele é tipo um guaraná mesmo, aberto. Bem legal. Pode passar. Agora o Will vai apresentar para a gente. Boa noite, gente, tudo bem? Então vamos lá, né? Vou falar dos materiais e métodos que foram utilizados nesse estudo. Só para ter certeza, vocês estão me ouvindo, gente? Eu vi a Lu. Lu, você tá Estamos, Will. Então vamos Seu lá. microfone tá mudo, Lu. Como a Mariana disse, a medicina tradicional, ela já existe desde sempre, né? Os nossos avós, as pessoas mais velhas, né? O nosso passado trabalhou com medicina tradicional. Vou esperar você voltar o slide. Desculpa, porque o meu microfone estava mudo. Tá bom. E essa medicina tradicional, gente, é nada mais, nada menos que, assim, por meio de conhecimentos passados de pai para filho, as pessoas foram identificando os princípios ativos de frutas, ervas, de vegetais, em sua maioria, para estar tratando doenças que a comunidade era acometida, né? Que a população naquela época era acometida. A blíglia, ou aqui, é um fruto. Ele é semelhante na aparência, né, com o guaraná, embora não seja da mesma família, ele está mais próximo lá da goiabeira do que do guaraná, mas é um fruto muito parecido, fácil de identificar. E pode passar o slide, Lu. Ali no slide anterior, eu pedi para você passar e acabei de ler a palavra maduros. O que acontece, gente? Muitos frutos, muitos vegetais no geral, são utilizados para medicamento enquanto ainda verde, por questão do princípio ativo que está ali no fruto imaturo. No caso da blíglia, da aque, esse fruto precisa estar maduro, porque esse extrato que a Mariana falou, ele só vai conter esses princípios ativos que vão nos ajudar, né, com esses hipoglicêmicos, se o fruto estiver maduro. Então, o primeiro método que é feito é o processamento desse fruto. A gente vai nada mais, nada menos que separar
a parte carnosa, né, comestível, da casca e da semente. É um processamento desse material. Tudo é lavado, né, cortado em pequenos pedaços, com a intenção de facilitar mesmo a extração desse suco, desse fruto. Pode passar para o próximo, Lu. Então, aí a gente, né, legal, né, daqui no futuro eu vou falar a gente, mas aí o estudo fez o quê? Qual foi o método aplicado? Foi dividido em biomodelos. Então, como o biomodelo era camundongos, cada um foi alojado em uma gaiola individual, né? Aquele caso controle que a gente já estudou. Cada um com seu bebedouro, cada um com a sua cama de cisco, que é serragem. Ok. Todos estes camundongos, esses biomodelos, tiveram aplicações de doses de aloxan. Essa aloxan, gente, tinha a intenção de aumentar os níveis de glicose desses camundongos para que eles pudessem ser classificados como camundongos diabéticos e aí sim a gente iniciar o nosso estudo de casos controle. Então a gente está falando em hipoglicêmicos, então a gente precisa de biomodelos diabéticos. É uma maldade, mas né, a ciência está aí, a gente precisa estudar, precisa aprender. Pode passar para o próximo, Lu. Daí, gente, aqui a gente vai ter uma tabela que está falando de 1 a 5, 1 é um biomodelo, 2 é outro, 3 é outro, 4 é outro, e assim sucessivamente. Então, a gente tem 5 biomodelos, o 5 não é diabético, e do 1 ao 4 são diabéticos. Deu para entender, né? No modelo 1, a gente colocou 50% do extrato da AC, da bíglia, nesses camundongos. No 2, colocamos 30%, no 3, 10%, e no 4, a insulina comercial, aquela que é produzida por bactérias, aquela comercial mesmo. E no 5, mesmo o camundongo não sendo diabético, a gente também colocou uma dose de 50% do extrato da AC. Pode passar para o próximo. Beleza. Resultados e discussões. Para cada um dos tratamentos, a gente criou... A gente é ótimo, vou ter que cortar isso. Você está entusiasmado. Criaram-se, né? Criaram-se uma tabela de acompanhamento desses biomodelos e essa tabela está aqui para que a gente possa comparar. Então, é por semana. Na primeira semana, os camundongos 1, que tinham 50% do extrato da AC, a glicose deles estava em 202,75 e a gente consegue ver que no decorrer das semanas essa glicose vai abaixando até 87,50. E o peso dele tem uma variação mínima de aproximadamente ali 1 grama. Ele começa com 22,97 e vai para 21,70. A gente consegue comparar isso com o extrato de AC do grupo 2 em 30%. Que estes camundongos acabaram ganhando um pouco mais de peso e também perderam bastante, né, o nível de glicose, mas não tanto quanto aos 50%. Pode passar para o próximo slide, Lu. O 3, a gente percebe que eles não perdem muito peso, eles perdem muito menos peso, né, do que os grupos anteriores, que tinham uma dosagem maior desse extrato da AC. E o nível de glicose continua ali em 100, não cai como nos anteriores. O grupo 4 mostra que a insulina comercial ela também é eficaz, né? E é interessante a gente fazer uma comparação nesse slide, Lu, porque apenas 10% do extrato de AC consegue trazer um resultado muito próximo da insulina comercial. Na verdade, até melhor, a gente consegue reduzir mais o índice de glicose e também, né, fazer uma perda de massa, consequentemente, acontece uma perda de massa maior também. E o grupo 5, que era o grupo do não diabético, que estava ali só para ser o controle mesmo da pesquisa, também foi aplicado 50% do extrato de AC. E a gente percebeu que é o grupo que menos perdeu peso e que menos teve alteração significativa, né? Como nos outros grupos. Teve uma alteração sim, mas não 100 de alteração, 50 de alteração. Foi uma alteração mais sutil do que nos grupos anteriores. Até porque ele não era diabético, né?
E pode passar o slide, Lu. Bom, aí a Mariana vai concluir com vocês, né, estes resultados e as discussões no próximo slide, mas a gente pôde perceber que os camundongos diabéticos, os níveis de glicose caíram para valores semelhantes, né, aos que não são considerados diabéticos. Então, isso traz até um pensamento, o artigo era bem grande, né, então a gente não tinha como trazer tudo, mas isso traz um pensamento até de cura, porque hoje, para a insulina comercial, a gente trabalha com a ideia de tratamento, de controle dessa doença. E uma descoberta, né, de um fruto, um produto que é usado em medicina tradicional, consegue abaixar esses níveis significativamente, né, muito mais do que a glicose comercial, traz para a gente esse pensamento, essa ideia de cura. Além disso, é um fruto que, até onde os estudos estão, não apresentou efeitos colaterais, como no caso da insulina comercial. Mas é isso. Pode passar, por favor. Ok. Então, o artigo conclui que esse fruto é mais como uma contribuição para a insulina, porque a gente vê que a insulina também diminui e o fruto diminui mais, né? Então, tipo assim, é difícil a medicina botar uma coisa dessa, sendo que já está em comércio, já está em uso a insulina, sabe? Sendo que os resultados são muito gratificantes, são muito consideráveis em questões positivas, né? Então, é mais isso mesmo, é como se fosse uma ajuda para o tratamento da insulina, para a injeção de insulina no organismo. Ok, deixa eu fazer uma pergunta que eu realmente estou até aqui, assim, vocês devam ter falado, eu realmente comi mosca. Injetado, esse extrato ele é injetado nos camundongos uma única vez? Eu realmente eu me perdi aqui, só para mim. Não, Lu, ele é meio que como se fosse água mesmo, sabe? Como se fosse ingerido no organismo mesmo. Ah, ele é dado... Sabe, a gente não falou não, porque no artigo eles falam mais sobre o resultado de tanto que diminui, sabe? Eles não falam muito sobre o método, como que eles fizeram, entendeu? Exatamente. Como que eles administraram em si, eles não entraram em detalhes. Não. Se por uma única vez, ou se tem que tomar assim toda semana. Não, toda semana era, porque era 10 semanas, eles toda semana eles aplicavam o extrato do fruto. Tá porque vendo eles acompanharam 10 semanas, né? Então, a cada semana era administrado, então, uma nova dose. Era administrado via oral, naquele bebedor de plástico que eu falei lá no início. Cada um tinha o seu, assim, lá nos materiais e métodos. E fala também a quantidade que foi administrada. Acho que foi um erro meu não ter colocado no slide. Não, é porque, na verdade, tem a quantidade. Eu fiquei aqui, eu me perdi, aí eu nem... Às vezes eles falaram, eu não peguei. Entendi. Era via oral nesses bebedores de plástico ali. E a dose 50% era todo bebedor cheio de água. Aí metade dessa água era retirada, né? E metade era o extrato da AC. E na outra, 60% de água, 40% de AC. E assim, acompanhando ao longo das semanas. Faltou a quantidade, porque tinha, sabe, a concentração desse extrato. Não, mas agora ficou mais claro. Mandar para o grupo. Ok, não, tudo bem, William. É que eu realmente eu me perdi aqui. Ok, deu para entender direitinho. Muito bem, gente. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para o grupo. Comentários? Não, Lu. Acho que não. Ok. Bem, eu agradeço vocês. Mais um assunto, né, diferenciado aqui, trouxe para gente uma outra visão em termos de possibilidades, né?
Inclusive, na hora que vocês falaram em controle de diabetes, eu imaginei que poderia também falar sobre proteínas recombinantes, né? Que é outra possibilidade ali, inclusive, de mesmo, né? Produção de insulina. Que são vias, isso que a gente precisa, né? A diabetes, ela está presente, igual a Mariana chamou a atenção aqui na Colômbia, mas a diabetes é um problema mundial, né? Está muito associado aí à obesidade, às nossas alimentações, infelizmente, não regulares, não adequadas. Então, a diabetes ela vem em conjunto, né? Então, realmente é uma situação importante de se trabalhar com perspectivas para redução, para tratamento, né? E também trabalhar muito com a população em termos de situações de se evitar, prevenção, né? Mais uma vez estabelecido, tratamento, né? E quanto mais, e aqui, imagina, né? Você substituir uma injeção por um extrato, né? Que possa ser adicionado, que possa estar ali presente no dia a dia do contexto alimentar, seria formidável, né? Então, muito obrigada aqui, vocês. Aqui, joia, bom em termos do artigo, para a gente depois, né, também poder salvar aqui, ter como esse material. Para a gente finalizar, eu sei que a gente já invadiu o nosso horário de aula, mas eu pergunto ao William e à Mariana. Vocês vão fazer uma tese de mestrado amanhã, começando. Vocês fariam biologia molecular, né? Biotecnologia em quê? Em qual área? Bom, hoje eu estou trabalhando com biotecnologia, né? Mas voltada a herpeto, né? No caso, Aedes aegypti. Uhum. Então, hoje eu seguiria este ramo, né? Então, a minha situação hipotética aqui não está tão hipotética não, né, William? Talvez seja uma questão de tempo. Ainda é um sonho. Mas mas é uma questão de tempo. Daqui a pouco vou estar lá. Isso chega rápido, você vai ver. Deus quiser. Deus quer. Na área de herpeto mesmo, buscando, né? Com o uso da biotecnologia, erradicar doenças e pragas urbanas. Ok, muito legal. Mariana? Lu, eu entraria no ramo animal mesmo. Eu, mais especificamente, sobre a doença fever dos gatos, sabe? Eu ia tentar achar um jeito de amenizar a doença ou prolongar a vida do animal a longo prazo, sabe? Ou até cura, quem sabe? Uai, que coisa Talvez boa. eu monte meu artigo, pesquise, porque eu tive um gato quase com fever, mas graças a Deus não teve, não. Mas aí me chocou muito e até então eu fico pensando nisso. Não entrei ainda para pesquisar nem nada, mas é um assunto que me interessa bastante. E espero de verdade que todos aí os desejos, né, aqueles que realmente desejarem caminhar para essa área, né, que se torne realidade, tá bom? Que isso seja uma questão de tempo e que o entusiasmo e a dedicação de vocês possa fazer com que isso seja uma realidade, tá certo? Bem, então nós estamos finalizando aqui. Lembrando vocês que semana que vem é a nossa oficial. Eu encaminharei para vocês instruções, o link tudo direitinho, tá? Muito obrigada. Amei as apresentações. Aprendemos muito aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Um grande beijo a vocês, uma boa noite, bom descanso. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Eu que agradeço. Boa noite. Beijo, obrigada a você, gente. Felipe, Júlia, Thaís, Luana, Bruna, William, Lidilene, Pedro. Boa noite, Pedro. Mariana, William, Bruna, Grazi. Fiquem com Deus, viu? Se cuidem. Com Deus. Se cuidem.